Você pode estar viciado e não tá sabendo disso. E eu não tô falando de café. É isso aí, minha gente. Voltei a trazer mais um vídeo essa semana pra vocês. Hoje num ambiente bastante diferente daquele que eu venho trazendo, né? Mas é porque eu estive de mudança. Me mudei ontem mesmo, então minha casa ainda tá bastante bagunçada. Mas eu consegui aqui um cantinho bonitinho pra gente gravar o vídeo sem parecer que tá tudo uma bagunça. Então pega o seu cafezinho e vamos pra reflexão de hoje. O que eu quero trazer pra vocês hoje aqui é um tema que é um pouco complicado, não pela dificuldade de falar sobre ele, mas porque é muito difícil de mudar na nossa vida. Por isso que eu trouxe até a questão, você tá viciado nisso e nem tá sabendo, que é reclamação. Infelizmente eu tenho o desprazer de dizer que eu sou uma pessoa que tem o hábito de reclamar. E eu falo hábito porque isso é realmente algo comportamental. É um hábito, eu transformei isso num hábito da minha vida com o passar dos anos, seja por enfrentar situações complicadas ou estar insatisfeito com alguma coisa, mas eu transformei isso num hábito e hoje eu vou dizer pra vocês, gente, que tá difícil de tirar da minha vida. Mas eu conto com a ajuda do Espírito Santo, graças a Deus, que tem me ajudado a transformar isso não mais numa realidade, mas num passado, né? Então eu quero trazer pra vocês esse pensamento. Por acaso você tem reclamado muito? A reclamação, ela não vem de uma maneira muitas vezes perceptível. Às vezes a gente acha que a gente está só comentando a respeito de alguma coisa, mas a gente está reclamando. E infelizmente a reclamação tá no ser humano há muitos e muitos anos. Como eu disse para vocês em outro vídeo, eu tô lendo a Bíblia toda e agora a gente está no livro de Êxodo, né? Acompanhando o plano de leitura, estamos no livro de Êxodo, e eu me deparei com a história do povo de Israel, de quando eles reclamavam com Deus ao atravessar o deserto, dizendo para Moisés, né, e para Arão: por que vocês nos trouxeram para esse deserto para morrermos aqui? Bom seria pra gente se continuasse no Egito comendo o pão e a carne que a gente podia comer, e aqui no deserto a gente não come nada. Diante dessa reclamação do povo, Deus manda codornizes, e Deus manda também o maná do céu, que alimenta o povo por 40 anos no deserto. E esse acaba sendo, né, um alimento enviado da parte de Deus, mas porque o povo reclamou. E eu não tô pontuando essa questão do povo de Israel ter reclamado, né, murmurado contra Deus, pedindo pão e carne, né, com saudade do Egito, como algo que faz com que o coração de Deus se mova a nosso favor. Porque na verdade, se a gente lê na Bíblia em Êxodo, capítulo 16, na hora que Deus manda o maná, Deus fala a Moisés assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E quando Deus manda as codornizes, no versículo 11, o Senhor disse a Moisés, fala assim: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, quando Deus faz isso, né, quando Deus atende essa murmuração do povo de Israel, era para pôr o povo à prova, para saber se o povo andava na sua lei, e também para que o povo soubesse que ele era Deus. Porque o povo, não satisfeito com o fato de ter saído do Egito por uma forma milagrosa, né, depois de Deus ter enviado as 10 pragas do Egito, que a gente conhece essa história, acho que todo mundo conhece essa história, e depois de terem atravessado o Mar Vermelho aos pés secos, e Deus ter feito perecer Faraó e todo o seu exército, toda a sua cavalaria no Mar Vermelho, porém, na hora do povo de Israel passar, eles passaram a pés enxutos. Mesmo assim, isso não foi suficiente para o povo de Israel servir ao Senhor com confiança, servir ao Senhor acreditando que Deus era Deus sobre a vida deles. E para não ficar somente aí no Antigo Testamento, na época de Êxodo, né? A gente sabe que tem vários textos da Bíblia que falam a respeito de murmuração, mas eu vou citar um, que é o que eu quero que a gente reflita nesse dia, que está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 14 ao 16, que fala assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Esse texto eu tinha colado no meu armário desde a minha adolescência, acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Hoje, com 29, já são praticamente 15 anos, levando em consideração que isso está escrito na Bíblia, porém com bastante dificuldade de fazer o que está escrito aqui, que diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis inculpáveis, né? Filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, onde vocês resplandecem como luz do mundo, né? Luzeiros do mundo. Então, gente, claramente a dificuldade não está em saber que nós não podemos reclamar,
mas em não reclamar em si. Isso é o mais complicado. E o que eu quero trazer pra gente pensar hoje é: você tem reclamado? Você tem reclamado mais do que deveria? Você sabe disso? Porque eu tenho certeza que eu tenho reclamado mais do que eu deveria. E eu sei disso. E eu acredito que esse é o primeiro passo, né? O reconhecimento é o primeiro passo para a transformação. Muitas vezes as coisas não estão exatamente do jeito que a gente gostaria. E aí entra aquele versículo também que Paulo fala, né? Orai sem cessar, em tudo dai graças, que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E essa parte que fala, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, é muito séria e verdadeira. E muitas vezes nós não levamos em consideração, porque nós não agradecemos em todo tempo, seja pelas lutas, e também, às vezes, mesmo diante de momentos de calmaria, nós conseguimos algum pontinho para reclamar. E às vezes são detalhes, gente. Infelizmente, muitas vezes são detalhes. E isso acaba se tornando um vício. Eu estava lendo na internet esses dias e uma pessoa estava pontuando que existem estudos científicos dizendo que a reclamação modifica o nosso cérebro. E isso deixa de ser uma coisa só espiritual. Eu tô falando uma coisa física. Reclamar faz com que o nosso corpo libere um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. E uma das funções do cortisol é levar o nosso corpo a um estado de alerta, onde só as necessidades básicas são necessárias. Aí é que tá o grande X da questão, falando assim cientificamente. A gente sabe que reclamar pode ser muito tentador, porque a primeira sensação que a reclamação nos traz é uma sensação de tranquilidade, de alívio, coloquei pra fora aquilo que estava me irritando, me estava fazendo mal, né? Mas assim como outras muitas coisas que a gente conhece, que à primeira vista são prazerosas, reclamar também está no meio delas. À primeira vista parece bastante prazeroso, porém a longo prazo nos traz muitos outros efeitos nocivos, como drogas, álcool, fast food, coisas desse tipo. Então, a longo prazo, reclamar, infelizmente, nos traz dificuldade de tomar boas decisões, nos traz também a dificuldade de descansar com tranquilidade, nos traz um pensamento que tende a ser um pensamento muito acelerado. Enfim, só coisas realmente negativas. Então, gente, é isso. Que não venhamos a reclamar, a murmurar. Pelo contrário, que nós venhamos a exercitar, né, uma atitude de gratidão, de ser grato como a Bíblia fala. Que nós venhamos a ser grato por todas as coisas, em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco. E que venhamos também, caso nós sejamos insatisfeitos com alguma situação, né, passando por luta, passando por problema, venhamos a, em vez de reclamar, clamar ao Senhor. Porque Ele é quem tem o controle de todas as coisas e Ele tem prazer em atender às nossas necessidades. Porque Ele é um pai bom, um presente, que tem realmente prazer em abençoar seus filhos. E como já é de praxe, fazer uma pequena oração no final, eu quero orar junto com você, para que essa reflexão fique no nosso coração durante a semana e que o Espírito Santo nos lembre de agradecermos e não de reclamarmos. Amém? Senhor Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada por essa reflexão, obrigada porque a Tua palavra se renova a cada dia sobre as nossas vidas e obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é atual. A Tua palavra é aplicável na nossa vida diariamente. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ajuda a aplicar a verdade da Tua palavra nos nossos corações, na nossa mente, no nosso dia a dia, nos nossos hábitos. Nos afasta, Senhor, desse mau hábito de reclamar. Nos afasta desse mau hábito de trazer à tona coisas que nos fazem mal, Deus, em nome de Jesus. Pelo contrário, venhamos a cultivar gratidão ao Senhor, porque nós sabemos que essa é a vontade do Senhor em Cristo para as nossas vidas, que venhamos a ser gratos ao Senhor pelo bem, pelo mal, pela luta, pelo descanso, que venhamos a ser gratos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, que venhamos a estar contentes em todas e qualquer situação que venhamos a passar, porque nós sabemos que estamos passando com o Senhor e que seremos vitoriosos. Em nome de Jesus, esteja conosco durante essa semana. Nós oramos, Senhor, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Gente, é isso. Um beijo, boa semana para vocês.